Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Chegamos à lei do ritmo. Esta lei declara que tudo vibra e se move em certos ritmos. Esses ritmos estabelecem estações, ciclos, fases de desenvolvimento e padrões. Cada ciclo reflete a regularidade do universo. Mestres sabem como superar partes negativas de um ciclo por nunca criar expectativas demais, nem permitir que as coisas negativas penetrem a sua consciência. Perfeito. Então, mas vamos lembrar de que a gente está no 12º princípio, né? Sim. E que todos eles atuam simultaneamente. Vamos sempre lembrar isso porque nada está isolado. Exato. Né? O princípio do ritmo ele é bastante conhecido e bastante difundido no mundo dos pesquisadores de expansão de consciência. Falar em ritmo vem à mente um pêndulo, né? O pêndulo é o símbolo do ritmo, né? Dessa lei, né? E a gente sabe que esse princípio do ritmo ele atua em tudo no nosso universo, desde a matéria, a árvores, plantas, tudo tem um ciclo de crescimento e declínio. Tudo, a maré tem fluxo, refluxo, né? As estações do ano é o próprio ritmo. Né? Um grande exemplo que a gente tem, exatamente. Né, provavelmente. Então a gente vê nas civilizações, né? Empresas, a gente vê claramente, né? Apogeu, depois o declínio, enfim. Mas os hermetistas, os estudiosos aí da expansão de consciência, trouxeram isso também para dentro do ser humano, que é o que nos interessa. Exato. Né? Então, se nós somos afetados pelo princípio do ritmo, principalmente quando você junta ritmo com a lei da polaridade. Então, cada polaridade que atua em nós tem seu ritmo. E este que é o ponto interessante, porque é assim, se você tem um dia de euforia, você vai ter outro de tristeza. Se você tem um dia de mais calmo, você vai ter outro dia mais agitado, de forma natural. Porque somos assim, somos afetados por isso naturalmente. Né? Isso não é um problema. Absolutamente. Passa a ser um problema quando você tem pulsos, por exemplo. Você não está num dia bom, você está no ritmo
né, de vibração mais densa, e você tem um pulso de raiva, por exemplo, né, você potencializa isso. Então aí passa a ser um problema. Ou quando você, por exemplo, eu reconheço em mim que mais ou menos a cada 45 dias eu tenho esse ciclo. A cada 45 dias eu passo por dias que fico irritado e depois vem a calmaria. Hoje estou no período de calmaria. É impressionante, né? Se você estuda teus sentimentos, você vai perceber que você está sujeito a ritmos naturais, assim como o teu coração. Teu coração tem um ritmo, né? De altos e baixos, é uma senoide, né? Muito bem. Quem estuda para expandir consciência tem formas de você escapar desses ritmos. Através de quê? Da força e vontade, né? Que chama-se a neutralização do ritmo. Porque quando você está entrando num ritmo de maior tensão, por exemplo, você pode, através de técnicas de respiração, de consciência, usando a força de vontade, né, subir tua vibração e cair menos, neutralizar o ritmo natural que você tinha. O ser humano tem essa função. É interessante isso, porque você usou exemplos que são, para mim, primorosos, né? A começar dos ciclos da natureza, e de como isso nos influencia, né? Eu acho que a primeira grande lição que a gente tem que ter em mente é que ninguém é um panzer. Exato. Aqui ninguém é tanque de guerra, né? Em que você passa impávido, né? Sem sentir, pelo contrário, né? Nós somos, e acho que se não houver essa compreensão, não vai se chegar a lugar nenhum. Nós somos absolutamente influenciáveis, né, enquanto matéria, a todas as leis que regem a matéria, perfeito, a todos os ciclos da natureza, a todos os movimentos planetários, por uma simples questão de gravidade. A gravidade modifica o nosso corpo. Nós sabemos disso. A simples passagem da Lua eleva parte da crosta terrestre. Exatamente. Como influencia a maré, né? Então, isso que eu ia falar, imagine você elevar o mar. Elevar o mar, você imagina o poder dessa energia. E para nós é como se nem existisse, é bobagem. Não é bobagem. Influencia diretamente e vai além de se o cabelo ser a data certa para cortar o cabelo. Isso é perfumaria, não é o caso. A grande parte da população nem sabe disso. Não sabe, e não é. Então, você sabe que tem uma frase que eu acho ótima, que diz assim: a melhor forma de você esconder a verdade de alguém é mostrar para a pessoa a verdade, né? E quando você mostra isso de uma maneira tão óbvia, é absolutamente óbvio. Um exemplo. Ninguém aqui tem mais 30 anos de idade. Então você já passou alguns verões, né? Você lembra de alguém não tenha chegado para você e falado assim: esse ano aqui está um inferno. O ano passado estava bom, esse ano... Aí no frio a mesma coisa. Agora vamos entrar no verão, vai começar de novo. Olha o verão que está insuportável, está acabando o mundo. Então nem o próprio ciclo das estações, as pessoas não se percebem. Não percebe que entre uma estação... Isso para o chinês é interessante. Para nós temos 4 estações. O chinês tem uma 5ª estação. O que é essa 5ª estação? É o período de transição entre uma estação e outra. Porque não é uma chave que vira. É um processo. Uhum. Então, entre 15 dias, ou seja, 7 dias antes, 7 dias depois da mudança e 7 dias antes, é um período de extrema turbulência. É um período em que você tem muitas vezes as 4 estações no mesmo dia. Perfeito. E a gente passa por isso quantas vezes no ano? Fala, nossa, o que é? Você acorda de manhã, está chovendo, faz calor, agora está frio à noite? Aí o complemento, o homem está acabando com o mundo. Mas esse evento acontece desde que o planeta foi formado. Então falta observação. E aí entra o ato de vontade que você está falando. Exatamente. Então, eu te falasse, o princípio do ritmo, a meu ver, engloba 2 segredos, né? Um, que é o próprio ritmo
do pendular, né? Direita, esquerda, fluxo, refluxo, né? E que a gente, através da força de vontade, pode, né, interferir nele, pode minimizar isso, né? Mas tem um outro fenômeno que é chamado fenômeno da compensação. Dentro do ritmo existe a compensação, ou seja, quanto mais para a direita eu vou, mais para a esquerda depois irá o pêndulo. Sim. Né? Então, isso afeta a nossa vida. Por exemplo, eu vou numa festa, quanto mais euforia eu faça, mais para a direita estou indo no pêndulo, Isso vai voltar. ele vai voltar. Eu vou ter um período de tristeza ou de problemas também, né? Para compensar esse movimento exacerbado que houve. A vida é assim. Quanto mais altos, haverá o baixo correspondente. Quanto mais baixo, haverá o alto correspondente. Né? Quanto mais sofrimento, haverá o período prazeroso também. Né? Então, existem dois fenômenos dentro deste princípio do ritmo. O próprio pendular e a compensação. Né? Que, através da força de vontade, a gente pode minimizar um pouco esses efeitos. Né? Ou seja, se eu vou numa festa, eu não vou extrapolar a um nível, porque sei que depois vai ter o outro lado. Né? É isso aí. Agora você imagine só, enxergando esse movimento pendular que você se refere, a lesão que pode ser, lesão, eu não usava essa palavra, mas que pode ser gerada ao indivíduo pelo radicalismo. Ah, sem dúvida. Eu estou falando isso pela época que nós estamos vivendo, né? E o radicalismo de qualquer lado, tanto ao norte quanto ao sul, essa forma obtusa de enxergar a vida, né? E de se enxergar inserido nela, é um problema. Eu vou te falar que você está puxando muito o pêndulo para um lado só. Que vai voltar depois, né? Ele depois vai voltar. Você veja, isso a gente pode apreciá-lo claramente nas questões climáticas. Sim. Né? Nós estamos mexendo com a natureza, estamos mexendo com o Sim. planeta, a gente está percebendo verões cada vez mais quentes, Sim. invernos cada vez mais frios. Perfeito. Né? Tempestades, né? Tem o período verões quentíssimos, depois o inverno com tempestades de neve, estragos enormes. Né? O pêndulo está abrindo seu ângulo, né, de oscilação, né, criando um período de compensação, tanto para um lado quanto para o outro, cada vez mais amplo, mais forte. Né? A natureza está nos mostrando isso. Isso acontece na nossa vida. Se nós temos um comportamento mais extremista, vamos ter do outro lado. Então, assim, a gente sabe que o caminho do meio é o mais adequado, sempre. Né? Então, um pêndulo com menos ângulo, né, seria mais indicado para, né, a gente ter uma vida um pouco mais equilibrada. E numa frequência superior. Cada vez que a gente trabalha para a gente vibrar, né, aquela questão que sempre falamos, que música estou tocando para o universo. Né? Se eu estou tocando, né, uma música de uma frequência alta, orientada para o amor universal, obviamente que, num pendular mais fechado, eu teria uma vida muito mais regrada e equilibrada. Né? Isso tentando traduzir o princípio do ritmo ao nosso cotidiano. Né? Por que é importante a gente entender esses princípios? Por que é importante saber que nós, através da nossa consciência, da nossa força de vontade, nós podemos escapar um pouco das leis naturais, daquilo que nos afeta no sentido do humor, por exemplo. Né? A gente sabe a lei da polaridade. Eu vou, se eu tenho amor, tenho ódio dentro de mim. E se eu não controlo isso, posso, através do ritmo, ir para um lado, para o outro, feito um joguete. Este que é o ponto. Eu preciso escapar dessa inconsciência. Através da minha força de vontade, eu preciso pendular menos ângulo e frequência mais alta. Isso não é... Eu diria que
o simples fato de tentar enxergar de uma maneira mais harmônica o mundo à nossa volta, né? Porque o pêndulo ele tem a ideia básica de harmonia no movimento, né? Aham. Que é o que nos falta. Perfeito. Que é o que nos falta. Se é uma ideia simples, né? Mas ela é profunda, porque se eu consigo enxergar o mundo à minha volta havendo esse movimento, eu respeito o meu tempo e o seu tempo. Porque nós podemos estar num tempo de movimento diferente. Você trouxe um conceito super importante, harmonia do movimento. O problema é que nós não mantemos esse pêndulo em harmonia. A gente empurra toda hora para um canto, por um canto a mais, entendeu? Eu posso ter uma certa harmonia, mas de repente eu saio da casinha, né? E me desequilibro e brigo pronto, já empurrei o pêndulo para o outro lado, entendeu? Então, meu pêndulo, a pergunta é, ele está em harmonia de frequência ou como que está? Porque não é só no sentido, ele pendula em muitos sentidos. Claro. Né? Esse princípio da polaridade já mostra que tem infinitos campos da polaridade. Infinitos. Né? Alegria, tristeza, raiva, amor, enfim, tem muitos ângulos. Em cada um deles tem um pêndulo. Né? Quantos pêndulos eu toco? Quantos pêndulos eu empurro? Que nível de consciência eu tenho para que isso tenha uma harmonia? Percebe? Então, assim, eu posso tornar minha vida um inferno só empurrando o pêndulo. É só eu empurrar os limites. Eu vou tornar minha vida um inferno. A lei, né, natural, e tomar consciência da lei natural, é justamente para isso, para a gente olhar, se olhar a si mesmo e dizer assim, puxa vida, preciso melhorar meus pêndulos nas áreas tais e tais para ter uma vida um pouco mais estruturada, um pouco mais tranquila, né? Com mais harmonia. Então, a harmonia da minha vida depende da harmonia dos meus pêndulos. Olha, no mínimo, quando a gente conclui essas 12 leis, né, é um trabalho diário e constante, né? Sem dúvida. E que a gente precisa refletir um pouco sobre tudo que foi dito, e a gente vai trazer isso, né? Refletir um pouco a interação entre essas leis, porque muitas vezes eu entendo, mas não compreendo. Né? Sem dúvida. O desafio que nós temos agora, que eu gostaria de propor, é assim, pegar uma situação da minha vida, porque cada momento, cada situação é única. Sim. Né? Então, esse que é a complexidade. Mas pegar um fato que tinha acontecido e olhar esse fato à luz da minha estrutura e das 12 leis. Ou seja, como que eu, com o comportamento que tive, como que fui afetado e como serei afetado pelas 12 leis em relação a uma situação vivida. É um exercício enorme para a gente poder entender como estamos inseridos num mar de energias, né, que nos move e nos movemos. Vamos fazer isso. E vamos expandir para outras áreas também. Provavelmente, porque a hora que você joga um caso real, a gente consegue... Eu acho que é super importante isso, porque assim, falar das leis, primeiro que a gente nunca esgota o tema, né? Sempre terá ângulos diferentes. Mas trazer isso ao nosso cotidiano que é importante. Eu acho que a gente poderia fazer isso até com mais de uma vez, viu? Mais de um exemplo, trazendo mais de uma... Aguarde, vamos fazer isso.